Você é daquelas pessoas que, seja jovem ou que ao longo do envelhecimento começou a sofrer com a perda do desenho do pescoço e sofrer principalmente com aquelas famosas papadas? Hoje, nesse episódio de hoje aqui do meu canal, eu vou dedicar, para pegar dois casos para exemplificar como a melhoria do desenho do pescoço traz um rejuvenescimento absurdo e isso pode realmente te ajudar, caso seja o seu caso. Eu sou o Dr. Leandro Guiar, cirurgião plástico de Goiânia. Gosto muito de estar aqui toda semana trazendo conteúdo novo sobre o mundo da cirurgia plástica para você. E por isso, antes de mais nada, eu te peço, caso você ainda não tenha se inscrito no canal, se inscreva aqui, ative o sininho para ser notificado a cada novo episódio. Toda semana a gente coloca um novo episódio aqui. E, obviamente, ao final desse episódio, observando quanto ele pode ser importante para você ou para alguém querido, por favor, encaminhe e compartilhe, com certeza. Quanto mais esse conhecimento chegar às outras pessoas, mais elas serão beneficiadas para se preparar para uma cirurgia plástica. Então, hoje, que é uma análise de casos reais de face, nós vamos focar especificamente para falar de pescoço e quais são os grandes medos, relacionados à cirurgia do pescoço. Um é em relação ao estigma da cicatriz, tá? Então, para você entender um pouquinho, quando nós vamos fazer o tratamento do pescoço, esse tratamento ele pode ser feito apenas com corte aqui por trás da orelha que para nessa região do lóbulo, se for exclusivamente pescoço e não lifting facial. E ele pode vir acompanhado, nem sempre, mas numa grande maioria, com um corte que é abaixo na região do sulco do queixo, onde a gente, olhando de frente para uma pessoa, a gente nem enxerga. Então, primeiro quero te falar que essas cicatrizes são em áreas escondidas, ou áreas chamadas áreas de sombra, que é isso, que está na sombra, então ninguém vê, a não ser o seu cachorrinho de estimação que está olhando de baixo para cima. Então não se preocupe com cicatriz em relação a essa cirurgia, que tende a ser uma cicatriz muito discreta mesmo, tanto para o homem quanto para a mulher. Segundo medo, tá, relacionado a essa cirurgia do pescoço. Doutor, me fala sobre as complicações. E obviamente aqui sim eu quero trazer um alerta importante, A gente vê, infelizmente, esses procedimentos estéticos em uma área nobre. Ó. O pescoço é uma das áreas mais nobres do nosso corpo. Tem grandes vasos sanguíneos, tem a traqueia da respiração, tem o tubo digestivo, o esôfago e tem vários nervos aqui que se referem a toda a mobilidade do nosso corpo, se refere à nossa fala. Então as pessoas às vezes acham que vou fazer uma lipo de papada ali em qualquer lugar. Primeiro, realmente lipo que você precisa? E segundo, cuidado, fazendo em mãos erradas, se lesar alguma estrutura nobre, pode ser que tenha sequelas importantes. Eu mesmo já recebi aqui no Albert Einstein, que eu sou um dos chefes de equipe de retaguarda aqui no Albert Einstein de Goiânia, já recebi um caso, por exemplo, de um paciente que fez uma lipo de papada com um colega odontólogo e ele lesou um vaso importante, chegou com um hematoma gigantesco, quase já entrando em insuficiência respiratória, precisou fazer uma cirurgia de emergência com a minha equipe associada a uma equipe de cirurgia vascular, teve que ir para a UTI entubado, quase foi feita uma traqueostomia, ficou lá com drogas vasoativas, correndo risco de vida por 3 dias, só depois ele começou a melhorar. Então entenda que às vezes buscar um caminho mais fácil ou mais barato para cirurgias tão complexas em áreas tão nobres como a face, isso pode custar um preço muito caro. Então, o mais importante a gente sim vai abordar áreas nobres, mas com muito conhecimento anatômico para que a gente não lese nada disso, tá? E vamos então aqui a esses casos que eu tenho para mostrar para você. Esse primeiro caso é um caso interessante porque essa é uma mulher de 50 anos, mas que olha que aspecto jovem que ela tem da face. Essas peles mais grossas, oleosas, elas têm esse caráter ruim de ter cicatriz mais grosseira. Então ela, no caso, ela tem muita sequela de acne na face, mas se olhar ela praticamente não tem flacidez. E ela veio para nós e falou assim, Leandro, eu gosto da minha face olhando de frente, tá? Mas o meu pescoço me incomoda demais. Eu nunca tive um desenho bonito e agora que eu estou envelhecendo, esse desenho piorou. E quando eu olho essa foto de antes e depois, eu vejo mudanças sutis e assim que tem que ser. Se o rosto dela no olhar de frente ele já é bom, eu tenho que fazer pequenas melhorias. E quando a gente analisa então esse olhar, o que eu fiz para elas, de uma maneira bem sucinta, não foi só uma cirurgia do pescoço. Por quê? Porque como ela tinha muita acne, muita sequela nessa região, eu falei, vamos fazer um lifting
porque eu consigo descolar essa região, tracionar, reposicionar as gorduras da face e com isso a gente vai inclusive trazer um certo alívio desses desenhos de acne, né, de cicatriz no seu rosto. Então, observe, por exemplo, ó, que ela ganhou nessa região aqui um pouquinho mais de gordurinha, que essas cicatrizes de acne, olha aqui nesse caso, por exemplo, como essa região aqui está menos marcada do que antes da cirurgia. Então a gente trouxe algumas melhorias discretas no olhar de frente, né? Mas quando a gente pega essa paciente e coloca nesse olhar de perfil, aí a mudança é muito grande. Olha como essa paciente, que interessante, ó. As pessoas acham que isso aqui é flacidez de pele, né? Por quê? Porque ela está fazendo uma tenda, ela não tem desenho de pescoço, ó. O pescoço deveria, obviamente, ser assim, né? Vai reto e faz um contorno aqui, lógico, isso no mundo ideal. Mas entenda que o dela era essa linha verde. Mas o que eu quero fazer é devolver um desenho como se fosse esses dois catetos, né? Considerando isso aqui um triângulo retangular. Então, essa pelezinha que eu desenhei verde, ela vai se moldar para ela mudar a forma dela e fazer um desenho reto com esse ângulo de 90 graus. Por isso que às vezes as pessoas acham de uma maneira muito errada que tem que tirar pele. Não é retirar pele, tá? É reposicionar a pele, tirar tecidos profundos em excesso, remodelar a parte muscular do pescoço. Mas olha que incrível! Olha como essa pessoa se tornou mais jovem com um desenho natural de pescoço. A gente, obviamente, viu que ela já tinha um bom queixo, então eu coloquei só um pouquinho de gordura aqui. A gente reposicionou e com isso, ó, ela agora ganha um desenho muito mais interessante. E onde estão as cicatrizes? Lembra que eu comentei que essa é uma paciente de cicatrização ruim, né, grosseira, mas mesmo um caso como ela, ó, se a gente olhar, ela tem uma leve manchinha, eu vou fazer o contorno aqui, ó, nessa região aqui, ó, e ali foi para trás da orelha. Então, é uma cicatriz extremamente discreta e que traz um benefício muito grande. Se essa cirurgia fosse apenas do pescoço sem abordar a face, ela iria estar escondida atrás do cabelo, atrás da orelha e possivelmente ela iria chegar até essa região só. Então, muito, mas muito discreta mesmo. E também quando a gente olha, ó, nesse olhar de 45 graus, veja como ela ganhou um pescoço melhor, óbvio, mas ela ganhou agora desenho de terço inferior da face, desenho de mandíbula. E isso traz um aspecto que ela é uma mulher muito mais poderosa, muito mais elegante, muito mais viva, né? O rosto dela antes parecia um rosto gordinho, agora ele parece um rosto bem moldado. Eu vou trazer esse aspecto agora com um outro caso de uma paciente mais jovem. Essa já é uma paciente de 43 anos, que a queixa dela, doutor, eu não tenho pescoço, eu sei que eu sou jovem, mas eu pareço velha e cansada. E realmente, quando a gente olha, né, nesse desenho anterior, a gente vê que ela não tinha desenho algum aqui do pescoço, né? E olha como mesmo no olhar de frente, após a cirurgia de mini lifting com lifting do pescoço profundo, que chama deep neck, olha como ela tem uma moldura de mandíbula muito bonita, seja no olhar de frente. Olha também como no olhar de meio perfil ela ganhou o queixo, ela ganhou o desenho de mandíbula e ela ganhou um pescoço muito mais altivo, mais elegante. Obviamente, isso traz para a paciente um aspecto de poder, de autoconfiança, autoestima gigante. Mas agora, nesse olhar do perfil, isso é realmente estrondoso, como ela tinha isso que eu comentei, uma papada, né? Uma perda de contorno do pescoço, sem nenhum desenho de mandíbula, um queixo pouco projetado. E como agora a gente tendo tudo isso, vejam como ela vai ter uma face então muito mais bem modelada. Então a cirurgia, falando especificamente da cirurgia do pescoço, é uma cirurgia incrível, porque ela realmente, se eu pudesse escolher dois elementos da face para mexer, para trazer o maior grau de rejuvenescimento possível, seria o olhar e em segundo lugar o pescoço, tá? Realmente o olhar acaba envelhecendo um pouquinho mais rápido porque é uma pele muito fina e da face como um todo, tirando o olhar, o pescoço, um pescoço sem forma, sem moldura, sem desenho, ele traz muito cansaço, muito envelhecimento e é por isso que a gente tem maneiras muito modernas hoje para tratar com qualidade, com segurança e trazer resultados muito bons e duradouros. Espero que esse conteúdo tenha te ajudado, tá? Para você entender que sim,
Existem tratamentos cirúrgicos maravilhosos para a gente moldar a face e o pescoço. Por que eu digo isso? Porque muitas vezes os pacientes investem uma grande quantia de dinheiro mesmo em tratamentos dermatológicos para casos já moderados a graves de flacidez e perda de desenho no pescoço, e isso não vai trazer resultado e vai ter uma quebra negativa de expectativa, né? A pessoa achar que alguns tratamentos dermatológicos vão trazer resultados cirúrgicos, isso não existe. Mas a cirurgia em si, feita com mãos habilitadas, ela vai te trazer um resultado muito bacana. Mais uma vez, um abraço. Toda semana tem conteúdos novos aqui e te vejo no próximo episódio, que ainda vamos falar um pouquinho de face. Tenho certeza que você vai adorar.